Olá, meu nome é Rubens Belfort e eu vou falar para vocês um pouco sobre tumores de conjuntiva. Então, quando a gente fala de tumores de conjuntiva, talvez o ponto mais importante da aula seja falar sobre margem. Eu vou mostrar aqui um caso dramático de uma paciente que foi operada em outro estado, foi operada de maneira adequada, mas perdeu o acompanhamento e, como vocês podem ver na foto, ela retornou anos depois com uma doença extensa e já com pouca possibilidade da gente fazer um tratamento curativo. Isso porque depois da biópsia ela acabou não retornando na consulta, o médico percebeu que a margem estava acometida, mas não conseguiu localizar essa paciente. Isso mostra a importância de tratar os pacientes com câncer de conjuntiva ou pálpebra até que a margem esteja livre e dessa maneira o paciente curado. Aproveito também para mostrar essa foto, lembrando da importância de trabalhar próximo de um patologista. Aqui nessa foto o Dr. Miguel Burnier, doutora Márcia Loen, Dr. Moacir Rigueiro, que são os patologistas oculares que trabalham na Universidade Federal de São Paulo e estão muito próximos da gente e nos ajudam a fazer o diagnóstico e determinar se o paciente precisa de tratamento adicional ou não. Falando agora de doenças da conjuntiva, nós vamos ter duas aulas separadas das doenças epiteliais e das chamadas doenças melanocíticas. E hoje, nesse vídeo, vamos abordar as doenças epiteliais. Então, sabemos que o carcinoma espinocelular da conjuntiva é o tumor ocular maligno mais comum. Provavelmente tem relação com o dano ultravioleta, quer dizer, a exposição crônica ao sol pode ser um fator de risco para esse tumor. Os pacientes imunossuprimidos com HIV ou transplante de órgãos também têm uma incidência maior desse tumor e alguns trabalhos sugerem que o HPV talvez tenha um papel também na gênese desses tumores. A apresentação basicamente é na forma de displasia e um carcinoma espinocelular ainda intraepitelial e depois os carcinomas invasivos. Então a gente vê nessa fotografia a transição clara do epitélio à esquerda, alterado para o epitélio saudável com a divisão ali na flecha azul. Essa é uma outra foto também que mostra à esquerda um epitélio com alteração, então a gente fala que essa alteração displásica pode acometer diferentes porções do epitélio, 1/3, 2/3, até a espessura total, com diferentes graus de atipia. E quando acomete o epitélio inteiro com atipia, a gente já fala de um carcinoma in situ, quer dizer, um carcinoma que está acometendo o epitélio, mas não rompeu a membrana basal, ainda é uma doença que não tem risco nenhum de dar metástase. Nesse slide seguinte, o carcinoma invasivo, você já vê elementos vasculares no meio da neoplasia, quer dizer, o epitélio, a alteração epitelial ultrapassou a membrana basal e já é um carcinoma propriamente dito, com invasão das estruturas mais profundas e com isso um risco de gerar metástases. Nessa doença, a apresentação clínica é muito variável. Aqui apenas algumas fotos para a gente ver nesse primeiro paciente uma alteração muito leve do epitélio. Vocês veem aqui que a lesão, como regra, começa na transição do limbo, da conjuntiva para a córnea. Vocês veem aqui apenas uma pequena opacidade. Nessa terceira foto, uma opacidade já que compromete o eixo visual do paciente. E essa já é uma lesão típica. Então seria uma lesão elevada, talvez com aspecto gelatinoso, localizada no limbo, com vasos proeminentes se estendendo sobre a córnea. Essa é a apresentação típica de um carcinoma espinocelular da superfície do olho e, como regra, como a gente mencionou, já que tem uma influência da radiação ultravioleta, essa localização costuma ser às 3 e 9 horas, quer dizer, na fenda interpalpebral. Mais algumas apresentações, aqui um carcinoma espinocelular bem diferenciado, vocês veem bem elevado, e aqui nessa foto já um carcinoma invasivo no paciente idoso, que já apresentava algum grau de imunossupressão. Vocês veem um carcinoma já cometendo a conjuntiva bulbar e a conjuntiva tarsal, e esse paciente acabou inclusive evoluindo com uma perfuração. Nessa próxima foto, um carcinoma bem elevado, também já cometendo uma extensão grande da superfície do olho. Nessa fotografia, ao lado da tomografia, vocês veem um carcinoma que já tem uma extensão para a órbita e um acometimento intraocular. E aqui um caso do nosso centro de oftalmologia em Manaus, você já vê uma doença orbitária com carcinoma avançado, já com invasão das estruturas da face.
Para falar da evolução natural dessa doença, claro, de maneira geral a gente não fica acompanhando para ver como os pacientes evoluem, mas às vezes, pelas dificuldades de abordar cirurgicamente esses pacientes, pelas dificuldades de vaga de centro cirúrgico, a gente acaba tendo a oportunidade de ver como a doença progride. Vocês veem aqui uma paciente que vem em junho de 2012, uma pequena alteração epitelial que não afetava o eixo. Aqui, numa foto com retroiluminação, vocês veem bem a margem da doença na superfície da córnea. E aqui, 2 meses depois, já o eixo acometido com a progressão da doença. Então, apesar de a gente não conseguir garantir que todas as doenças, todos esses pacientes vão ter uma progressão rápida e eventualmente invasão do olho pelo tumor, a gente acredita que o tratamento deva ser instituído o quanto antes para, na medida do possível, impedir ou diminuir o risco desse paciente ter acometimento intraocular pelo tumor ou, claro, uma metástase pela doença. Essa primeira aula, então, apresentou o tumor espinocelular da superfície do olho, com as diferenças entre displasia, um carcinoma in situ e um carcinoma invasivo e as principais apresentações clínicas. Na aula seguinte, vamos falar sobre o tratamento dessas lesões. Obrigado.